Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta, mais um vídeo aí da série de modo carreira do Flight Simulator 2024. Hoje um dia especial aí para quem curte asas rotativas, para quem vive asas rotativas, quem é piloto real ou virtual. Eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 3 de fevereiro de 2025, e hoje é o dia da aviação de asa rotativa. Então quero deixar aí inicialmente meus parabéns para mim e para todos aqueles colegas de aviação, todos os entusiastas da aviação virtual, né? Todo mundo aí que gosta de aviação de asa rotativa, que voa essa profissão, né? Todo mundo que gosta desse tipo de voo, voar helicóptero é um negócio surreal, né? Então quero deixar aqui meus parabéns para todo mundo nesse dia muito importante para a aviação de asa rotativa, beleza, pessoal? Hoje vamos aqui então com a nossa próxima missão, né, do modo carreira, que vai ser a missão de obtenção da certificação de aeronave turbina, né, com esquilo, Robson 66 aqui inicialmente no Flight Simulator 2024. E para isso eu vou estar usando aqui, né, o meu Truck AR, porque eu acho que o esquilo voado com o Truck AR dá uma imersão mais legal, né, então vai deixar bem bacana a nossa missão de hoje. Então, na missão passada a gente arrecadou aí um total de 8.010, né, dinheiros aqui do Flight Simulator. E aqui a nossa certificação para Turbine Engine Rating, né, qualificação de turbina, de motor a turbina, né, custa 7.500. Então a gente vai ter a condição de realizar. O motor a turbina, né, provém melhor relação, né, peso-potência. E em relação aos motores a pistão, dando a gente um aumento, né, de capacidade de carga, de condições de voo e tudo mais, né? Também dá uma melhora assim na condição quente, de umidade e altas altitudes, né? Em environments, é uma palavra bem difícil às vezes de traduzir, mas basicamente é o ambiente, né? Um ambiente de altas altitudes. Então, temos aqui o Take Exam 7.500, né? Pré-requisitos para especialização, então já temos. E vai liberar aí o Robson 66 e o H125, certo? Então vamos aqui, ó. Take Exam, o custo do exame por charge, descontou. E vamos lá para a nossa missão de certificação. Basicamente aqui, pelo que dá para ver do mapa, a gente vai decolar do aeroporto, fazer um circuito de tráfego e um pouso. Básico e simples. A operação e manuseio de helicópteros a turbina desvia do convencional, né, do helicóptero convencional com motor a pistão, dando aos pilotos um treinamento específico, né, antes vamos dizer assim, né, o motor a pistão, né, os helicópteros com motor a pistão dá uma base para os pilotos a turbina, ou seja, para você chegar na turbina você passa por essa base. Helicópteros com motores, né, turbina podem ter mais força, mais velocidade, mais agilidade e carregar mais peso que os motores a pistão. Esse exame vai ser realizado, né, numa das visões mais bonitas na Nova Zelândia, em Queenstown Airport. Tá? Então aqui a gente tem o briefing, eu vou pular o briefing. Então, vamos ver o briefing, vai. Coisa rápida aqui que vai explicar. O esquilo tem 850 cavalos de potência, aqui em cima não fala muita coisa. Deixa eu ver. Não tem muita coisa aqui importante para a missão. Então, vamos lá. Então, vamos dar. Deixa eu dar uma lenteadinha aqui, mas já carregou. Ready. Então estamos aí, ó. Nosso esquilão. Estamos aqui na Nova Zelândia, apesar do calor, nosso piloto está vestido aí para uma missão de frio. Acho que erramos a temperatura. Deixa eu resetar aqui o meu Truck AR. Beleza. Então vamos lá. Primeiro, deixa eu puxar isso aqui para a direita, para não atrapalhar. Então, primeiro passo a passo aí da nossa missão vai ser remover os
covers, né, de motor, pitot, tubo estático e os covers do rotor. Então, o estático, para quem não sabe, são dois buraquinhos aqui embaixo na barriga do esquilo, né, por onde a gente tem as entradas estáticas. O pitot ele fica no nariz do esquilo, inclinado, certo? Aqui a gente tem proteção da pá, né, para poder amarrar e evitar que fique girando. Aqui as entradas do motor e escapamento. Feito isso, a gente pode entrar no nosso helicóptero. Nossa examinadora está ali dentro. Então, vamos entrar aí no esquilo. Ok. Agora, um helicóptero que eu já estou extremamente familiarizado, bastante horas de voo aí, né? Devo ter no real um total aí de pelo menos umas 1.500 horas no esquilo, pouco mais. Então a gente tem aqui, antes de dar partida, bateria, gerador anticolisão, a buzina, avionics. A gente tem fuel pump, pitot, warning test, né, o warning lights test, que vai testar todas as luzes aqui, e o fire test, certo? Aqui em cima a gente tem a nossa alavanca de freio rotor, o shutoff, né, vamos dizer assim, a shutoff geral do combustível, e aqui em cima a gente tem o nosso engine start, posição off e on, tá? No B3 a gente tem a aceleração do rotor feita aqui no coletivo, então a gente tem flight e idle, certo? Então certifique-se que está em idle. No real a gente tem aqui em cima a travinha, quem voa aí o esquilo do X-Plane ou do Flight Simulator da Coolsim, né? Tem aqui, e também da Dreamfoil, tem aqui a trava de segurança, então para você puxar você tem que soltar, e aqui no esquilo, geralmente no real tem, né? E geralmente nos virtuais a maioria simula, você tem a trava do cíclico, você fricciona bastante para evitar o movimento. Então verifica se está tudo ok. Os pedais ali eles são soltos, tá? Pedal direito e esquerdo, tem um delayzinho no movimento. Então a primeira coisa que a gente faz, bateria on. Aqui ele já liga o Garmin, né? Para se você precisar uma comunicação com o controle. A gente vai ligar o gerador, a anticolisão, e aqui a gente já aguarda 30 segundos. A gente tem instrumentos aqui, o Welch, nosso relógio, turning bank, nosso RPM, né, a rotação do motor e do rotor. A gente tem aqui, acho que é do motor, NR, N2, Aqui a gente tem o speed, radar altímetro, que no caso do esquilo eu não sei para que serve, porque não vai voar instrumento, então poderia vir um outro instrumento qualquer, mas talvez por homologação ou por escolha do proprietário. A gente tem aqui o horizonte standby, o horizonte artificial, né, o principal e único. A gente tem o altímetro, vertical speed e o nosso HSI. Seletor de navegação 1 e 2. A gente tem aqui um ADF, um painel de áudio e o nosso Garmin aqui com o FLI no meio aqui, né? E o nosso iPad. Então vamos lá, bateria, já deu os 30 segundos, eu vou vir aqui. No real eu daria a partida e seguraria. Aqui a gente tem que aumentar o instrumento aqui, ó. Pronto. Então a gente monitora a temperatura no máximo de 700 graus. O N1 vai subir. O torque no real a gente evita passar acima de 40% por muito tempo e fica monitorando. No real a gente acelera, né? Ou no esquilo B, BA, B2, né? A gente acelera até 700 graus. No virtual, no B3 ele faz todo esse gerenciamento de temperatura, ó. 500. Aqui o N1 vai para 90, o torque passou de 100, né? Eu acho que no real não é tão assim, mas esse esquilo aqui para mim ainda não está tão fiel. Então vamos lá, deixa ele terminar de acionar. A gente tem aqui luz de buzina e twist grip, né, do coletivo. Estabilizou a partida, eu vou vir aqui em cima, vou fechar o guard, certo? Vamos ligar aqui o nosso rádio. Cadê? Avionics. Ele vai ligar aqui o nosso ADF. ADF não, o nosso transponder. Acho que é o transponder aqui. Não, transponder aqui, eu estou viajando. Isso aqui eu acho que é o rádio 2. Isso, rádio 2. Então liguei ali. Vou fazer o warning lights. Ó, vocês vão ver todas as luzes de warnings. O FLI vai fazer o teste. Todas as luzes aqui embaixo acesas. Desliguei. O fuel pump eu sempre esqueço, pessoal, porque eu voei muito pouco o B3, mas no B3 você, para dar a partida, você tem que estar com a fuel pump ligada, tá? Nos próximos voos prometo que não vou esquecer. Aqui a gente tem alguns botões float arm, não vamos precisar, com
nave 1, 100 pés multi, o hoist não vamos usar, sling não vamos usar, mirror the ice não temos, wiper também não vamos usar. Então aqui está tudo ok, rotação está em mínimo, né? Vamos acelerar para flight, vamos monitorar aqui, o torque tem sempre cuidar, né? Quando é mono manual, você sempre cuida para não passar de 40. Eu acho que no real ele não chega nisso aqui tudo, porque 65, 70% de torque no esquilo ele já começa a querer pairar. A gente tem aqui, deixa eu ver, 50, 60, quase 70% de combustível, quase 300 kg de combustível. Então beleza, acionado, tudo normal. A gente pode ligar aqui a nossa buzina, né? Cadê o horn? Tá aqui. E agora a gente está pronto para o voo, vamos anunciar nosso táxi. Queenstown Ground Charlie, Foxtrot November India November with Foxtrot request taxi for takeoff departing straight out. Lembrando, o esquilo gira com sentido horário, igual o nosso cabrito, é o pedal direito, tá? Ok. Bora. Acknowledge, taxi to helipad. Tá lá o helipad. Então vamos lá. Potência. Pedalzinho direito, um pouquinho de cíclico para trás e para direita. Aí. Ele ainda é um pouco agressivo, esse esquilo aqui do flight, tá? No real, você precedendo o pedal direito, ele não vai dar tanta guinada. Ele pede aqui na grama. Então vamos ali. Com calma e elegância, velocidade de um homem caminhando. Eu acho que eu tenho que diminuir um pouco a sensibilidade do meu pedal, talvez ajude a mexer melhor aqui o nariz dele, né? A movimentar melhor o nariz dele. Rescue Helicopter, então tem helicóptero de salvamento. Ok, vamos parar aqui. Pressórico Request Takeoff. Então, vamos deixar ele subir muito. Qual é a proa que nós estamos? 030. Charlie, Foxtrot November India November QNH 10. One tree straight out departure approved. Ok. Cleared for takeoff helipad 1. Bom, não deu. Vamos dar knowledge. Initial climb. Vamos apontar para o initial climb. Com calma e elegância, sem acelerar o processo. Vamos decolar com luz na cara, né? O sol na cara. Então tá aqui, vamos lá. Vamos puxar nosso FLI aqui até próximo do amarelo. Aí. Esse quilão tá leve, só 2 a bordo. Aí, ó, quase 9 de FLI. Ok, vamos dar nariz para frente. Ganhar velocidade. Vamos subir para 1.400 pés. Beleza. Speed alive, 40 nós. Vamos buscar 60 nós aqui. Reach crosswind and climb to 1.700. Então vamos lá, vamos subir para 1.700, 60 nós. Vou tirar o pedal, aqui o pé do pedal, né? No real a gente dá uma pequena corrigida, mas aqui no virtual, para não cansar o pé, a gente tira 100%, que ele voa tranquilo. Então estamos aí com os 90 nós. Vamos curvar aqui 1.600 pés, já dá para acelerar mais. Vamos curvar para a perna do vento, até porque temos montanha. Provavelmente o voo aqui é dentro das montanhas. Vou buscar 1.700 pés logo, para ele já ficar verdinho. Crosswind end. Vamos subir para 1.700. Downwind end. Beleza, 1.700. A vista aí. É bonita a vista, hein? Perna do vento, final dela. Vamos lá. Não vamos descer muito. Tem que manter 1.700. Nosso climb está 500 pés. Vamos zerar aqui. Perfeito. Olha que vista top, hein? Lugarzinho top, hein, gente? Pousinho visual aqui, ó. Deve vir no meio daquelas montanhas. Vamos anunciar a perna do vento. Não foi. Ah, foi. Foxtrot November India November 1700 Fort to land. QNH 10. One tree fly. Right traffic helipad 1. Ok. Vamos dar knowledge. Reach base end. Downwind helipad 1 November India November. Reduzir já aqui. Knowledge.
E o esquilo, gente, é muito gostoso de voar. Às vezes eu faço uns pousos aqui, vocês, como é que, cara, é a prática. No real, você pratica tanto a voar esquilo, e o esquilo é uma das aeronaves mais ariscas de se pilotar, porque ele te responde normalmente instantaneamente, até aos seus pensamentos. Mínimo que você movimenta enquanto você está imaginando que você quer corrigir o helicóptero, ele já se autocorrige. Então, não é que autocorrige, mas você pensou, às vezes sua mão movimenta antes de você querer movimentar. E esse pequeno cabelinho, vamos dizer assim, que ele mexe, ele responde muito rápido. Então por isso que o esquilo é muito, muito, muito arisco. Quem voa um esquilo aí tem facilidade, né? Ó, tem uma antena aqui na frente, então vamos curvar um pouco, vamos reduzir a velocidade, vamos 60 nós, não vamos descer muito. Mas quem pilota um esquilo geralmente tem facilidade de voar outras aeronaves muito melhor do que quem não tem uma experiência de esquilo, cara. É um helicóptero muito gostoso. Quando você pega a manha de voar ele fica um helicóptero muito dócil, tá? Eu voei muito esquilo com esqui baixo, então ele te dá uma flutuação melhor no pairado, táxi, é muito gostoso, é uma máquina muito top. Quem nunca voou esquilo aí, nunca pilotou e é piloto, cara, é muito gostoso, o dia que voar vai curtir. Vamos lá, aproximação para o helipad, tá? Eu sempre olho um pouco depois do H ali, quando termina o helipad, eu olho para aquele ponto ali para me aproximar. Ok. Vamos contatar o ground. Request taxi. Vamos lá. Queenstown Ground Charlie, Foxtrot November India November, request taxi to parking. Vamos aprovar aqui já o nosso taxiway. Charlie, Foxtrot November India General Aviation via Yankee. Vamos aqui pro lado. Ali. Achei que tinha saído as setinhas, né? Aparentemente não deu certo. Mas vamos lá. Ok, vamos traxeando devagarinho, segurando o pedal aqui, sempre aproado, sem deixar acelerar muito. E a certificação foi muito fácil. Achei que ia ter uns pousos aí diferentes. Não sei se o Flight Simulator tem como criar isso, mas ele podia criar uns negócios de aproximação normal, arremetida, pouso e decolagem de grande ângulo, de máxima performance. Vamos pousar aqui, devagarinho, coletivo, tocou. Aí para desligar o helicóptero, tá, gente? Primeira coisa, buzina. Não sei se esse aqui está funcionando, eu acho que não, então a gente desliga a buzina. Sobe aqui em cima, vem aqui embaixo e idle. Enquanto ele reduz, você já pode desligar aqui o avionics, você pode tirar o gerador e você pode desligar o pitot. Desliga. O pitot não está desligando. Bom, no real você desligaria o pitot e aí apareceria até a luzinha aqui, porque senão o aquecimento aqui do pitot continua ligado e no real se alguém encostar ali pode queimar a mão, então não seria o ideal. Aqui ele não desliga, então tá bom. Rotação aqui está estabilizando, 270 RPM mais ou menos. A gente pode vir aqui em cima e cortar. Aí, pum, desligou. Wait for engine shutdown. Hold Ctrl Space to apply rotor brake. Aqui o rotor brake, gente, tem que ser abaixo de 140, se não me engano. 150, ó, tá aqui a setinha. Então, quando a rotação estiver abaixo desse triângulozinho aqui, você pode frear no real. No virtual, eu acho que ele está demorando muito para reduzir o rotor. No real é um pouco mais rápido do que isso. Então, para nós economizar tempo aqui, vamos puxar e ele diminui mais rápido a rotação. Enquanto isso, a gente já pode aqui desligar nossa anticolisão. O gerador está off e a bateria vai ser a última parte, que se desligar a bateria, por algum motivo o freio rotor desliga. E no real ele é mecânico, ele não é elétrico nem nada disso. Então, para sempre o rotor. Vamos desligar a bateria. Aí, obtemos a carteira. Aí, Airbus H125. Respect the traffic path. Cara, tá bom. Handling 70%. Achei que eu passaria tudo com 100,
mas o computador não entende assim. A gente obteve um A, vamos ver a experiência. Congratulations, passamos na certificação de motor a turbina e next. A gente obteve a liberação do Robson 66 e do Esquilo H125. É isso, temos uma carteira. Agora a próxima certificação nossa, gente, ó, tem Hook Endorsement e Hoist Endorsement, tá? O Hook, o que que é? É o que vai na barriga do helicóptero, né, para você conectar um cabo. No coletivo o piloto tem uma espécie de gatilho ali, né, uma alavanquinha, que se precisar ali já ele clica ali, esse guincho, esse hoist, né, o hook que tem ali embaixo, ele abre e libera a carga que tiver presa. Então é uma forma de emergência ou talvez outra forma. E ele às vezes tem um segundo, que aí quando é uma carga que tem que abrir aqui embaixo, né, tipo um firefighter, né, um Bambi Bucket que chama aqui no Brasil, que é aquela cesta que carrega água ou o que você precisar carregar ali, ela abre. Então você tem, além do emergência, tem para abrir a liberação da água. E o hoist é para guincho, né? Então você tem o guincho ali do lado do helicóptero, tem normalmente um tripulante que vai operar ele, né? Então o piloto pilota e o tripulante opera o guincho, certo? Então o hoist aqui, ó, 12.500 e o hook 25.000. Então, a gente está só com 500, vamos ter que fazer várias missões aí. Então o que eu vou fazer? Vai ser um processo longo, mas eu vou gravar alguns vídeos aí operando o Esquilo, o Robson 66, mas também vou ver se eu faço alguns outros voos extras durante o percurso para acumular dinheiro o mais rápido possível. Se os voos de helicóptero forem bem rentáveis, aí eu posso gravar vários vídeos aí para a galera para ver o dia a dia do piloto de helicóptero, né, várias missões. Depois a gente vai ter o Airline Transport Pilots License, que geralmente é chamado de ATP ou PLA no Brasil, tá? Então esse aqui vai ser 75.000, tem um longo caminho. Provavelmente esse aqui vai ser o mais fácil, o Hoist Endorsement, e aí a gente vai ter as missões de resgate, né, em mar e tudo mais, beleza? Então em breve a gente vai voltar, vamos ver aqui, ó, as missões, cadê? Missions, vamos ver o que vai abrir de missão nova. Ó, abriu um monte de missão aqui, vamos ver o que é isso aqui. Aí, com o Esquilo, a maioria é missão de Flight Sim, né, que é panorâmico. Então, vamos ver quanto que dá isso aqui, mais ou menos. Só pra gente já ter uma noção. Briefing, não vai dizer aqui. Depois a gente vê, não tem problema. Mas é isso, pessoal. Então, não esquece de curtir o canal, se inscrever, né? Virar um seguidor, ativa o sininho, se inscreve no canal. Agora a gente tem aí o clube de membros, piloto privado e piloto comercial. Já na semana que vem vai estar lançando os vídeos apenas, né, exclusivos aí para o clube de inscritos. Então, faz a sua inscrição, apoie o canal. E em breve novidades aí para o canal. Beleza, pessoal? Um abraço para todos e até o próximo vídeo.